com vocês o slide, tá bom? Para a gente estar conversando um pouquinho sobre como se deu a democracia, como se deu a cidadania, de onde partiu, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Só desligar a câmera aqui, daqui a pouco eu volto. Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide, né? O slide de sempre. Hoje é dia 15, né? Nós falaremos sobre cidadania e democracia, um caminho histórico. Aí nós vamos estudar aqui, né? Nós vamos entender como surgir a cidadania e a democracia na antiguidade, né? E como os direitos dos cidadãos evoluíram a partir da Idade Moderna e os diferentes tipos de democracia de direita, indireta e representativa. Nós sabemos que na Idade Média e na Grécia Antiga, no século V a.C., especialmente em Atenas, Atenas que foi aí o berço, né, da democracia de direita. Os cidadãos, eles participavam diretamente das decisões políticas em assembleias públicas. O ideal de isonomia e igualdade entre cidadãos eram bem valorizados naquela época, né? Os cidadãos eram homens livres, nascidos em Atenas. E as mulheres, você percebe, né, que era excluída aí dessa democracia, de viver essa cidadania, essa democracia. Então, só eram considerados cidadãos, homens livres, né? Homens, pessoas livres e nascidos em Atenas. As mulheres, os escravos e estrangeiros, eles eram excluídos dessa parte, então eles não eram considerados, né, cidadãos. E aí, a gente percebe que, como sempre, né, os homens, eles estão aí à frente, estão à frente de tudo, né, dominando tudo, e a gente percebe que isso vem mudando aí, né, e a gente vai ver mais para frente que vem mudando constantemente, as mulheres aí estão tomando seus espaços. Como sempre, a gente sempre falando de mulheres, né, sempre a gente volta e fala de mulheres, mulheres, mulheres. E aí, na Roma Antiga, né, a cidadania teve um caráter mais jurídico e expansionista, né? Existia a monarquia, depois a república, depois o império. O Senado e a lei das 12 tábuas também existia, a participação indireta, né? E a cidadania expandida pelos plebeus e povos conquistados, né? Desculpa, gente, eu sou um pouco gaga, tá? Por isso que eu repito de toda vez. E aí, durante a República, surgiram leis aí escritas, exemplos da Lei dos 12 Tábuas, né, que foi citadas, e as ideias de representações como o Senado, né? Durante a República, surgiram aí também a cidadania, que foi sendo estendida de outras camadas sociais, como os plebeus, né? E mais tarde os povos conquistados. Roma, ele contribuiu, né, para que os conceitos de direito civil, ou seja, o conjunto de leis que garante direitos individuais. Roma teve aí a sua contribuição para o direito civil. E aí tivemos a formação aí, né, dos estados nacionais, né, que entre o século XV e XVII surgiram os estados nacionais modernos, com o governo centralizado com a figura do rei, né? O rei era o absolutismo, o absoluto. A cidadania era restrita às elites, né? Só as elites que tinham o direito de ser cidadãos. E a maioria da população não tinha voz na política, né? Na Idade Moderna. A gente não via a população aí sendo cidadã. E isso era restrita somente às pessoas que eram de elite, né? Os reis, os concavos,
as pessoas que detinham o poder, né? E aí surgiu o Iluminismo, né, no século XVIII, que foi um movimento filosófico e político que defendeu as ideias como liberdade individual, igualdade perante a lei, divisão aos pobres e a soberania popular, que o poder vinha do povo, né? Pensadores como Rousseau, Montesquieu e Lucchese inspiravam mudanças sociais e políticas, né? E tivemos aí também as revoluções de direitos dos cidadãos, a Revolução Francesa, e foi um marco aí importante, que foi a derrubada do absolutismo, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, né, a liberdade de propriedade e segurança, e essas ideias se espalharam e influenciaram a criação das constituições modernas e o fortalecimento da cidadania. E durante o século XIX, né, e XX, nós tivemos aí as lutas pelo sufrágio e os direitos sociais, né? O direito ao voto para todos os cidadãos. Isso aí se deu na idade contemporânea, na era contemporânea. E aí houve a aplicação dos direitos civis, políticos e sociais. Os civis, eles são a liberdade de expressão, de religião, de igualdade perante a lei. E os políticos é o direito de votar, de ser votado, participação em partidos e cargos políticos. E também tivemos aí, durante a idade, né, a era contemporânea, a sociedade de direito à educação, saúde e trabalho. E aí existe 3 tipos de democracia. Não sei se vocês conhecem, mas existe esses 3 tipos de democracia, né? A democracia de direita, que é um modelo em que o povo participa diretamente, né, das decisões políticas, sem intermediários aí. E, a exemplo aí, nós temos o histórico da Roma Antiga, né, de Atenas. E o exemplo atual, nós temos aí o referendo e os plebiscitos, onde o povo vota sobre temas específicos, né? O povo, né, tem o total direito aí de votar sem intermediários nesse tipo de democracia de direita. Temos a democracia indireta ou representativa, que o povo elege representantes, né, como os deputados, né, vereadores, senadores e prefeitos aí, que tomam decisão em seu nome, né? É o modelo mais comum no mundo atual, como nos Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na França, por aí vai. É o modelo que a gente tem, né, atualmente, que é bem mais forte, né, para a população. E temos também, né, a democracia semidireta, que é a mistura dos 2 modelos de democracia, o modelo de democracia de direita e indireta, que se dá o nome de semidireta. O povo, ele elege representantes, mas também ele pode participar diretamente em decisões por meio de plebiscitos, referendos ou iniciativas populares. Exemplo atual, nós temos aí o da Suíça, né? E o povo ele se fez presente aí nessa situação que teve lá na Suíça. E aí nós temos, né, a democracia representativa do Brasil, que é o que representa aí o Brasil, que é o poder executivo, que é composto pelos presidentes, governadores, prefeitos, né? Nós temos o legislativo, que é representado aí pelos deputados e senadores, e aí a gente tem, né, esse direito do voto direto e secreto, né? Eu acredito que, né, de tudo que eu vivenciei até hoje, o Brasil é o único país, né, que nós temos aí o poder de voto em urnas eletrônicas, né? E nós temos o direito de votar em quem a gente quer e que nós queremos, né, para representar a gente, para tomar decisões futuramente para a gente lá nesse Senado, né?
nas câmaras de vereadores e tem uma representatividade e participação cidadã, né? Quando a gente vota, né, que tem esse direito ao voto aí secreto, a gente está botando pessoas para decidir por nós o caminho que a gente quer trilhar, né? O caminho que você quer que o Brasil trilhe para melhorar toda a situação de toda a população. Não vamos dizer que vai melhorar 100%, né, gente? Mas, assim, você vai escolher aquele que tenha mais a ver, né, com o que você vive, com suas vivências, né? E acredito que cada um aí sabe escolher o que melhor lhe representa, né? Por ser voto secreto, para tomar essas decisões aí que, que a gente almeja aí, né, para o Brasil melhor. E aí, concluindo, né, nós temos aí caminhos da cidadania. Como que a gente vai caminhar para uma cidadania melhor, né? A história da cidadania e da democracia mostra uma evolução contínua, né? A gente percebe que há uma evolução todos os dias, né? E a participação restrita na antiguidade ao acesso aplicado ao direito da modernidade, do absolutismo e a criação dos Estados democráticos é constitucional. Do voto, de poucos a pouco, nós estamos buscando a inclusão, né, e participação ativa de todos, né, para que todos exerçam esse direito, né, de cobrar, o direito de cobrar, o dever de fazer o que é certo, né. Hoje, exercer aí a cidadania vai além do voto, é acompanhar, né, além da gente votar, a gente precisa acompanhar, fiscalizar e agir em defesa dos direitos e da democracia. E aí, essas 3 perguntinhas aí sugeridas, tá lá no Google Sala de Aula, para vocês responderem, né? E aí eu vou passar um videozinho que também vai ajudar, além dessas 3 questões aí, nós temos mais 3 que eu acrescentei aqui, que vai ajudar vocês a responder aí o questionário. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá bom? Até porque a gente já não tem mais esse momento disponível para estar respondendo essa questão, porque agora a gente tem aula síncrona toda a semana, então eu vou dar um tempinho para você estar respondendo após o vídeo, né, as perguntas aí do Google Sala de Aula, tá bom? Só vou passar aqui um vídeo para vocês. São vídeos curtos que também está lá no Google Sala de Aula. Deixa eu só tentar compartilhar aqui com vocês. Eu não sei se vocês estão gostando dessa dinâmica aqui de vídeo, toda a aula. Eu vejo que é um caminho legal para a gente estar. Boa noite, Alice, tudo bom? Fico atrasadinha, né? É um caminho legal para a gente estar explicando direitinho para tirar todas as dúvidas de vocês, né? Acho que fica gravado na hora. Só passar esse videozinho e depois tem outro videozinho. São vídeos curtos. Importante para o nosso entendimento de filosofia e democracia. A Grécia foi super importante para o nosso entendimento de filosofia e democracia. Mas para entendermos melhor o que foi o mundo grego, porque ele é tão especial, precisamos dividi-lo em 5 períodos, começando pelo pré-homérico. Isso tudo tem início em 2000 a.C., no sul da Península Balcânica. Podemos considerar o período pré-homérico como o início de uma civilização pré-grega, marcada pelos creto-micênicos. E quem que são esses tais de creto-micênicos? São povos indo-europeus que migraram do Oriente para o Ocidente e se instalaram no sul da Península Balcânica. Os mais importantes deles eram os aqueus, os eólios e os jônios. Então, sim, os gregos são uma mistura de povos de características e culturas distintas. No geral, eles tinham importantes laços comerciais com a galera do Mediterrâneo,
dominavam metalurgia e cerâmica e tinham uma fonte de escrita baseada em sílabas. Eles também desenvolvem a língua e mitologia que é marcar a Grécia. Mas vem cá, qual era a religião desses povos? Os creto-micênicos eram politeístas. Isso significa que eles acreditavam em vários deuses. Basicamente, era meio que uma família cósmica que comandava o universo e os seres que habitavam nele, sendo os principais dos deuses Zeus, Hera, Atena, Poseidon, Ares, Apolo, Afrodite, etc. A base cultural grega é formada a partir deles, e a mitologia por trás dessa família doida daria origem também à tragédia e à comédia grega, ou seja, o teatro. Mas vem cá, tinham cidades nessa época? Sim, e as principais delas eram Mecenas, Nossos e Troia. A organização política desses povos era chamada de talassocracia, que era uma espécie de conselho de grandes comerciantes marítimos, e eles tinham um grande poder e influência na região, mesmo com a existência de alguns reis. Então, estavam lá eles vivendo tranquilões quando... Pera, que cheiro é esse? Você tá sentindo? É cheiro de ataques dórios. O ano é 1200 a.C. e os dórios eram um povo indo-europeu violento e militarizado que chegaram com tudo, causando terror nos creto-micênicos e botando eles para correr. Grande parte deles fugiram e se dispersaram de forma desorganizada para o interior da Península Balcânica, que ficou conhecido como a primeira diáspora grega. Então, isso deu meio que uma desandada no desenvolvimento das civilizações, já que agora grande parte da população tinha fugido para as montanhas. Lá eles formaram genos, organizações de pequenas comunidades agrícolas familiares, e eram governados por um patriarca chamado Pater. Não é Pater. E os membros mais próximos do patriarca formavam a aristocracia local. Essa organização social marcou muito o próximo período que vamos ver, o período homérico. Lá por volta de 1100 a.C., os genos tinham uma base patriarcal de organização social, ou seja, o líder era o pai e o poder era passado de forma hereditária para os filhos. Alguns séculos depois, esses genos começam a apresentar um crescimento populacional e eles começam a sentir a necessidade de expandir, de ocupar novas terras. A aliança entre as famílias que formavam genos dá origem às frátrias, e o poder foi se concentrando nas mãos de alguns líderes, o que é chamado de oligarquia. Então, com a formação das frátrias, as tribos passam a crescer pra caramba, e isso passa a demandar mais terras férteis para abrigar toda essa galera. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com esse tal de Homero que a gente fala toda hora? Homero escreveu a famosa obra Ilíada, um dos registros que a gente tem sobre a Guerra de Troia. Ninguém sabe direito se Homero existiu de verdade ou se foi um símbolo da tradição grega, mas a guerra foi bem real, apesar de parecer um episódio de caso de família. O estopim da guerra foi o sequestro de Helena, descrita como a mais bela das mulheres, por Paris, príncipe de Troia. Então, o marido de Helena, Menelau, irmão do rei de Micenas, reuniu um exército para invadir Troia e resgatá-la. A guerra de Troia durou cerca de 10 anos e o cerco foi rompido quando os troianos aceitaram um presente dos gregos, um cavalo gigante de madeira. Que lindo! Mas na verdade estava cheio de soldados inimigos dentro. Resumindo, se alguém quiser te entregar um cavalo de madeira, não aceite. Daí que vem a expressão presente de grego. Mas voltando à formação da civilização grega no período homérico, a escassez de terras férteis aumenta e elas passam a se tornar muito mais valiosas do que antes. E é claro que isso resulta numa disputa por essas terras. Quer dizer então que esse é o início da propriedade privada da terra? Sim. As terras passam a se concentrar na mão dos eupátridas, os latifundiários da época, e aqueles que não possuíam terra trabalhavam para aqueles que as tinham. E tem mais. Se o servo se endividasse com os eupátridas, ele se tornaria escravo. Isso deu início à prática da escravidão por dívidas. A política era exercida pelos aristocratas, dentro de uma estrutura oligárquica de poder. E esses nobres líderes tinham uma solução para o problema da escassez de terras. Bora expandir pelo mar Mediterrâneo e sair conquistando tudo, dando início, sim, à segunda diáspora grega. Os gregos começam, então, a expandir pelos mares Jônico e Egeu, chegando ao sul da Península Itálica. Isso marca o fim do período homérico. Período arcaico. Agora que as tribos estavam estabilizadas pelas novas colônias, os gregos puderam se estruturar melhor, criando assim as polis. Essas são cidades-estado gregas, como uma cidade que se autogoverna.
Uma das principais características de uma polis é sua autonomia, no sentido político, econômico e militar. Elas eram autossustentáveis, ou seja, elas não dependiam uma da outra para sua manutenção. Mas por que os gregos não se uniram e se formaram numa só nação? Acontece que as montanhas no interior da Península Balcânica favoreciam o processo de isolamento geográfico dessas polis. Os vales eram isolados uns dos outros pelas cadeias montanhosas, e por isso esse crescimento das cidades-estado acontece em paralelo, sem contato entre si. Mas, como as famílias que formaram os gêneros vieram de um mesmo povo, os creto-micênicos, lembra? As diferentes cidades-estado acabam apresentando uma mesma base cultural, ou seja, a mesma língua e religião. Mesmo que os eupáridas controlassem a maior parte das terras que formavam a polis, essas cidades tinham vários espaços públicos, sendo os mais famosos deles os templos de Acrópole e Ágora. Na Ágora, era comum que se debatesse política e se ensinasse filosofia e outros conhecimentos. Sócrates foi o mais famoso filósofo frequentador da Ágora. Assim, em Atenas se desenvolveu a ideia de democracia e cidadania. Calma que a gente já chega lá. Atenas se desenvolveu muito próximo ao mar Mediterrâneo, e por isso sua economia girava em torno da atividade do comércio marítimo e portuário, ampliando o poder econômico da cidade naquela região. Foi lá onde nasceu a democracia. Demo significa povo e cracia, governo, significando literalmente governo do povo. Essa ideia foi criada para tirar o poder político e econômico das mãos dos eupátridas, já que diversas outras classes sociais estavam surgindo em Atenas nessa época. E os comerciantes, pequenos proprietários de terra e camponeses também queriam participar da vida pública e das decisões políticas. Nossa, que inspirador, não é mesmo? Não, peraí, eu não te contei tudo. A democracia direta de Atenas não era direta para todos os povos. Por quê? Apenas cidadãos homens, livres e maiores de 18 nascidos em Atenas podiam participar da Assembleia Pública. Mulheres, estrangeiros e escravos não tinham esse direito. Agora vamos falar de outra cidade-estado super importante lá na região da Lacônia, Esparta, os dentes diretos dos Dórios. Esparta era longe do mar, tendo como suas principais atividades econômicas o cultivo de cereais, a pastagem e a criação de animais. Esparta apostava numa rígida educação militar, tendo como base os valores guerreiros e obediência, e sua política era extremamente oligárquica. Para os espartanos, só um cidadão dotado de capacidade guerreira podia fazer parte daquela sociedade. Agora que você já conhece as nossas polis, vamos para o próximo período, o período clássico. Já no século V, esse período é marcado pelo auge ateniense, quando Atenas se consolida como a polis mais poderosa de toda a península e se transforma numa cidade-estado imperialista. Esse processo tem início nas Guerras Médicas, que foi um conjunto de guerras que caracteriza o conflito ateniense contra a invasão persa. Mas por que médicas? Será que tinham médicos lutando nessa... Não. O termo vem de medas ou medos, nome dado pelos gregos persas. Era mais porque eles eram bem assustadores mesmo. O objetivo dos persas nas guerras médicas era destruir a supremacia política, econômica e militar ateniense, ou seja, a hegemonia ateniense na região, e tomar posse sobre o mar Egeu. O conflito é um resultado direto da política expansionista de Atenas. Ela estava em busca de novos mercados, de mais terras férteis e mais prisioneiros de guerra, que seriam seus escravos. De início, Atenas se sobressai por conta de seu poder marítimo, vencendo em combate as tropas do imperador persa I. Com a derrota de Dário, quem assume a Pérsia em seu lugar é Xerxes, que se acha um verdadeiro deus. Os persas não desistiram e de novo procurar treta lá na região, e foram mexer logo com Esparta. Mas eles esqueceram um detalhe. Claro que os espartanos, marrentos do jeito que são, se recusaram a se render a Xerxes e reuniram suas tropas para enfrentar o exército persa, que era infinitamente maior em número que o exército espartano. A batalha é levada até o desfiladeiro de Termópilas, onde um corredor acaba se formando e a geografia local acaba sendo vantajosa aos espartanos, que barram o avanço persa na região. Nessa mesma época, Atenas forma a Liga de Delos,
que é uma aliança militar entre as cidades-estado lideradas por ela. Essa ideia surgiu depois de eles perceberem que não seria possível vencer os persas em terra, a não ser que as polis se unissem por um ideal maior, que era defender a Península Balcânica do avanço persa e preservar a cultura creto-micênica. A democracia ateniense inspirava as outras cidades, que acreditavam em seu poder de transparência. A Liga de Delos vence e o mundo grego é finalmente libertado do avanço persa. E quais foram as consequências? Atenas saiu super fortalecida. Seu grande administrador era um estadista chamado Péricles. Péricles? Péricles. Péricles? Péricles. Péricles direcionou Atenas a um desenvolvimento cultural muito importante, além de transferir todo o tesouro ganho na guerra para o seu próprio domínio e tomar conta do exército da marinha da Liga, dando a si mesmo um poder inimaginável. E o imperialismo ateniense estava em seu mais alto nível ao longo de um período de 20 anos, conhecido como Século do Ouro. Então, a partir do ano 431, aparece o impostor. Alguém se cansa desse imperialismo ateniense e se revolta contra Atenas, criando a Guerra do Peloponeso. O impostor era Esparta. Esparta cria a Liga do Peloponeso, na tentativa de derrubar a hegemonia de Atenas. Esparta chega a se aliar até aos persas, para você ver como eles estavam desesperados. Então, derrota Atenas e o mundo grego se quebra em pedacinhos. E quem se aproveitou disso, dessa fragmentação toda? Os macedônios. Primeiro através do Filipe e depois do seu filho, Alexandre Magno, também como Alexandre o Grande. Período helenístico. Pera, a Grécia dominada? Quer dizer então que a Grécia não é mais Grécia? Cara, a Grécia continua sendo Grécia. Mas a partir da invasão dos macedônios, ela passa a ser um império maior, o Império Macedônico. A partir da dominação de Alexandre o Grande, o conceito de cidade-estado deixa de existir no mundo grego. Atenas, Esparta e outras polis deixam de ter autonomia política, econômica e militar. As conquistas macedônicas vão desde o mundo grego até o Oriente. Essa ideia de respeitar e integrar as diferentes culturas das regiões conquistadas por Alexandre resultaria naquilo que chamamos de helenismo, ou cultura helenística. E uma grande característica dessa era a visão da cultura grega pelo Oriente e a coexistência cultural. Com isso em mente, Alexandre fundou a cidade de Alexandria, lá no Egito, e com ela uma super biblioteca com mais de 500 mil obras. Muitos registros fundamentais para a humanidade foram perdidos quando ela foi destruída. Como isso aconteceu, ninguém sabe. O que importa é que Alexandre bateu as botas com 32 anos e não deixou os sucessores diretos ao trono. Há relatos que, quando ele foi questionado no seu leito de morte quem seria o herdeiro do Império Macedônico, ele foi e disse: o mais forte. Então, claro que uma treta enorme começou entre sua família e líderes militares, e no final o Império Macedônico se fragmentou todo, ficando em pedacinhos. E quem tomou proveito desse enfraquecimento? Os romanos. Mas isso é história para o próximo vídeo. Espero que esse vídeo te ajude na prova de amanhã. Meu nome é Juliana e essa produção Dá certo, Alice. Tá certo. Correria, né? E aí, o que vocês acharam do vídeo, pessoal? Quer comentar um pouco? Pode ficar à vontade, viu? Se quiser comentar, senão eu já vou compartilhar o outro, para a gente já estar respondendo aí as questões no Google Sala de Aula. Teve uma pessoa que disse que não havia conseguido entrar, né? Foi um de vocês que estão na sala aí agora? Não sei se foi Beatriz. Disse que não havia conseguido entrar no Google Sala de Aula. Eu vou compartilhar aqui outro vídeo, que aí eu já vou liberar para vocês fazerem as perguntas lá no Google Sala de Aula, e depois a gente volta para compartilhar, né, as ideias. Só um minutinho.
Eu achei uns vídeos bem explicativos, fácil de compreensão, que eu acho que vai ajudar vocês na prova. Eu sou a professora Anneli, todas as notificações. Você pode também me seguir lá nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram e no Twitter e no Facebook como Prof. Annelise. Você pode me seguir lá também. E você pode também acessar o meu site, profanelise.com.br, onde eu também posto conteúdo. Você pode se cadastrar para receber um link para um canal exclusivo lá do Telegram. Eu vou falar hoje para vocês sobre a democracia ateniense. Esse é um tema que geralmente a gente vê quando está estudando Grécia Antiga e é um tema que causa bastante dúvida, né? Como funcionava a democracia ateniense? Ela é a mesma coisa que a nossa democracia atual? Quem era considerado cidadão, quem fazia parte da política em Atenas? Eu vou responder essas perguntas para você aqui no vídeo. Primeiro, se você quiser fazer uma revisão sobre o tema Grécia Antiga, você pode ver aqui o meu vídeo do canal. Tá lá na playlist de História Geral, junto com outros vídeos importantes também. Mas eu gosto sempre de contextualizar antes de começar qualquer assunto. É legal vocês entenderem que a gente está falando de Grécia Antiga, mas estamos falando da cidade-estado de Atenas, da polis de Atenas. Então, a Grécia ela era dividida em cidades-estado. Esse era o tipo de organização política da Grécia, e por isso cada cidade-estado, cada polis, vai ter o seu tipo de governo, a sua administração, vai ter o seu exército, enfim. E não é diferente com Atenas. É importante que vocês entendam que eu estou tratando aqui de um período específico do século V ao século IV a.C., no qual Atenas viveu ali o seu apogeu da democracia. Antes da democracia, Atenas viveu tipos de governos diferentes, como a aristocracia, por exemplo, mas eu não vou tratar sobre esse momento, ok? Então, a partir desses séculos, com reformas feitas por Clístenes e Péricles, por exemplo, nós temos aí a mudança de governo para a democracia. É importantíssimo que você entenda que a democracia ateniense é um conceito histórico, né? Um conceito específico daquele momento. Ele não é o mesmo conceito de democracia que nós temos atualmente e no Brasil, por exemplo. Nessa aula eu vou falar um pouco dessas diferenças, então você fique ligado. Lembrando um pouquinho de como era dividida a sociedade ateniense, para que vocês entendam o conceito de democracia, é importante que vocês se lembrem que a sociedade era dividida em camadas sociais. Lá no topo da pirâmide, nós temos os chamados eupátridas, que eram donos, proprietários de terra e que tinham direitos políticos. Já vou explicar o porquê. Depois, abaixo dos eupátridas, nós temos ali o povo, ou também chamado de demo, que eram pequenos proprietários de terra, artesãos e comerciantes. Esses também tinham direitos políticos. Abaixo do povo, nós temos os metecos, que são os estrangeiros, que eram pessoas livres, trabalhadores, mas que não tinham direitos políticos. E na base da nossa pirâmide, nós temos os escravizados, que durante um certo tempo foram escravizados por alguma dívida que tinham, então essa escravidão era temporária, até essa dívida ser paga. E nós temos também os escravizados que eram vencidos de guerra. Então, a base da sociedade ateniense estava ali nos escravizados que faziam os trabalhos manuais, que faziam os trabalhos braçais. Entendendo um pouco essa sociedade e vocês já sabendo que alguns têm direitos políticos e outros não, nós vamos entrar agora então no conceito de democracia. Democracia significa aí poder do povo ou governo do povo. Mas quem era esse povo, né, em Atenas? Aí que entra, então, essa diferença da democracia atual para a democracia ateniense. Então, para você ser cidadão, para você exercer o direito à política, tinha algumas condições dentro da cidade de Atenas. Então, ser um cidadão significava que você era um homem nascido em Atenas, filho de pais atenienses. Nascido em Atenas, que eu falo aqui no sentido bem geral, mas existiam algumas regiões que eram consideradas ali também regiões que abarcavam essa cidadania ateniense. Então, a exclusão aqui vai ficar com relação às mulheres, os estrangeiros e os escravizados. A grande novidade é que, independente da sua renda,
você sendo esse cidadão, sendo um homem, nascido em Atenas, filho de pais atenienses, você é considerado um cidadão, você participa da política, participa das discussões a respeito da cidade, você é um cidadão, então. Essa novidade, né, é muito importante e é por isso que ela é considerada aqui uma democracia. Então, quais eram os valores que circulavam aí dentro da democracia ateniense? Vou colocar aqui na tela para vocês. A partir disso, os valores eram a isonomia, que significa a igualdade perante a lei, pensando na igualdade de direito do cidadão, a isegoria, que é a igualdade no falar, ou seja, o mesmo direito de se expressar por qualquer cidadão, e a isocracia, que é a igualdade no poder, que seria a mesma oportunidade de participação nas instituições democráticas e nas suas decisões políticas. Com isso, nós percebemos que os valores da democracia estavam todos baseados na participação, então, desse cidadão. Sempre lembrando que o cidadão é o homem nascido em Atenas, filho de pais atenienses. E os outros aí estão excluídos dessa expressão sobre a política, dessa tomada de decisões. E isso, obviamente, vai trazer algumas consequências. Pensando nesse conceito de democracia, eu trouxe também aqui para vocês um trecho do Tucídides, no qual ele explica como funciona a democracia em Atenas. Ele diz assim: vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos. Ao contrário, servimos de modelo a alguns ao invés de imitar outros. Seu nome é democracia. Nela, enquanto no tocante às leis todos são iguais para a solução de suas divergências privadas, quando se trata de escolher se é preciso distinguir em qualquer setor, não é o fato de pertencer a uma classe, mas o mérito, que dá acesso aos postos mais honrosos. Inversamente, a pobreza não é razão para que alguém, sendo capaz de prestar serviços à cidade, seja impedido de fazê-lo pela obscuridade de sua condição. Então, nós percebemos aqui que essa isonomia é bastante importante, que independente da sua renda ou não, o fato de você ter as condições para ser um cidadão é que te dá legitimidade para participar da política ateniense. Mas como funcionava, então, na prática, a democracia ateniense? É legal entender que em Atenas não tem divisão de poderes, tá? Não tem executivo, legislativo ou judiciário. Nada que corresponda exatamente a isso. Muitas vezes, uma instituição poderia fazer vários papéis. Aliás, o próprio nome instituição é um nome bastante atual, né? Eu estou colocando aqui mais para ser didático. Então, como funcionava? O cidadão, ele ia até a praça pública, que era chamada de ágora, onde ele vai com outros cidadãos discutir e conversar sobre diferentes propostas de lei e os problemas da cidade. Essa instituição era chamada de assembleia ou de eclésia. Quem eram, então, os componentes ali da assembleia? Todos que são considerados cidadãos. Então, eles se reuniam diariamente ao ar livre e tinham como função debater e aprovar propostas e ações para a cidade. Qualquer ação que tivesse referência com questões públicas internas, externas, como, por exemplo, obras, legislação, finança, guerras, etc. Inclusive, as propostas dos líderes políticos também eram debatidas ali. As decisões na Assembleia, elas aconteciam por maioria simples dos cidadãos presentes, em geral, no final do dia. O líder da Assembleia, ele era sorteado na hora, ali naquele dia, para fazer essa função, e por isso essa função podia ser exercida por qualquer cidadão que estivesse ali presente. Então, nós podemos perceber que a democracia em Atenas, ela era direta, ou seja, lá na Assembleia, lá na Eclésia, os cidadãos votavam por um projeto de lei, por alguma proposta, de forma direta, e a partir dali, a maioria que votou, a maioria que escolheu determinado projeto, vai levar essa ideia para outra instituição. Então, aqui nós já temos a primeira diferença da democracia ateniense para a nossa democracia. Hoje em dia, devido à quantidade também de pessoas, é impossível fazer essa eleição direta. Também por uma questão política, nós temos aí a democracia representativa. Então, nossa democracia ela é indireta. Nós escolhemos um representante para votar,
para trazer ideias e projetos de lei que nos represente, certo? Então, nós vamos, no dia da eleição, votamos para um candidato que nos representa. Além da Assembleia, nós temos outra instituição. Essa instituição é chamada de Conselho dos 500. Conselho dos 500 era composta por 500 cidadãos, sendo 50 cidadãos sorteados ali, de cada uma das 10 tribos, das 10 regiões de Atenas, e era um cargo pelo qual eles recebiam uma pequena remuneração. Qual que era a função, então, desse conselho? Preparar a administração dos decretos para a Assembleia e o controle de tarefas exclusivas. Dentre esses cidadãos, a gente tem uma comissão de 50 deles, eleitos por um 10º do ano e não mais que 2 vezes na vida. Então, esse conselho liderava a execução dessas tarefas. E, por fim, a última instituição que a gente tem são os tribunais populares. Esses tribunais populares eram compostos por 6.000 cidadãos, sendo 600 sorteados de cada uma das 10 tribos, e tinham como função o poder judiciário e político, e também representavam ali a soberania popular. Percebam, então, nós temos aí mais ou menos 3 instituições principais. Eu estou simplificando aqui para vocês, tá? Nós temos outras também, mas para ficar de uma forma mais simples, para que vocês entendam que esses cidadãos faziam, então, projetos de leis, as votações e as execuções desses projetos. Só para vocês terem uma ideia, em 430 a.C., a população de Atenas era composta por mais ou menos 300.000 habitantes. Desses 300.000, 30.000 eram cidadãos, 100.000 eram escravos, 50.000 eram estrangeiros, os metecos, e 120.000 familiares, né? Mulheres, crianças ou pessoas que não estavam encaixadas nessas camadas sociais. Então, até agora, a gente já entendeu que a democracia em Atenas era apenas para os cidadãos, que a democracia também era feita de forma direta. Então, nós já temos aí 2 diferenças da nossa democracia, e sabemos que algumas pessoas, muitas aí, milhares, na verdade, ficavam de fora dessa participação política. Pensando no Brasil atual, com a nossa Constituição de 1988, que é a Constituição que rege as nossas leis e organiza a nossa sociedade até hoje, nós temos muitas diferenças aí, certo? Quem pode votar e ser votado atualmente? Bom, de acordo com a nossa Constituição, nós temos as seguintes regras. No artigo 14, nós temos a definição aqui. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. O alistamento eleitoral e o voto são, primeiro, obrigatórios para os maiores de 18 anos, segundo, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18. E não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os conscritos. Então, resumindo, hoje no Brasil, se você tem 16 anos, entre 16 e 18, você pode votar, mas não é obrigatório. Se você é analfabeto, você também tem o direito ao voto, mas também não é obrigatório. E a mesma ideia se você tem mais de 70 anos. Os estrangeiros não podem votar e quem está ali se alistando no exército também não pode votar, quem está participando ali. Mas todos os outros, independente se são homens ou mulheres, têm o direito do voto e têm a obrigatoriedade do voto. Então, o nosso conceito de cidadania é diferente do conceito de cidadania de Atenas. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo mais curtinho. Então, pessoal, esse notebook está descarregado. Deixa eu pegar o carregador. Eu vou estar disponibilizando, deixa eu só mostrar para vocês aqui quais são as perguntas e vocês vão... Deixa eu só minimizar. E vocês vão responder no Google Sala de Aula. Vou dar uns minutinhos para vocês responderem, tá? São 6 perguntinhas,
E aí vocês podem responder aí no comentário, como são 6 perguntas. Alguém está com dificuldade de entrar no Google Sala de Aula? Só para me tirar minha dúvida aqui. Deixa eu compartilhar aqui as perguntas. Se tiver alguém, se pronuncie. Você está com dificuldade, Alice, de entrar? Você não conseguiu entrar? Você baixou o aplicativo? Ah, sim, é seu celular, né? Certo. Mas aí você pode. Eu vou estar compartilhando aqui as perguntas. Essas são as perguntas. Aqui, aqui. Vocês vão, né? De acordo com a aula de hoje e após assistir os documentários que foram disponibilizados, o que mudou da cidadania da antiguidade para a modernidade? O que vocês acham que mudou? Qual o tipo de democracia o Brasil adota? Ele funciona bem? Vocês acham que ele funciona bem? Como podemos exercer nossa cidadania no cotidiano? E qual a importância do voto em uma democracia? Você se sente representados pelos políticos atuais e por quê? E que ações você pode tomar como cidadão para participar da vida democrática? Essas são as perguntas, né? Deixa eu ver se eu consigo crescer aqui para Alice. Acho que aí dá para ela ver aqui. Aí, Alice, você pode responder aqui no chat mesmo essas perguntas, tá bom? Tá dando para você ver? Eu vou voltar lá para a tela compartilhada. Se estiver dando para você ver, você pode responder aqui no chat, tá bom? E agora são 7h30 e eu vou dar 20 a meia horinha para vocês responderem essas perguntas, tá bom? E eu vou ficar monitorando aqui, ó, pelo computador, tá certo? E aí que tá respondendo direitinho. 20 a 30 minutinhos para responder, tá bom? Pode ficar à vontade. Pode explanar aí as ideias que vocês querem falar. Pode explanar aí direitinho, tá bom? Eu vou desligar o microfone, 30 minutinhos para responder, tá bom? 8h a gente retorna.
Alice, queria falar alguma coisa? Pode levantar a mão. Se quiser falar, tá aberto, tá? O chat, ou pode abrir o microfone, tá bom? Sem problemas, acontece. Acontece. Estamos finalizando aí, pessoal. Só ver aqui quantas pessoas responderam. Marina já respondeu. Inclusive, excelente resposta, viu, Marina? Excelente resposta. Parabéns aí pelas respostas. Depois eu vou dar o feedback lá de todas as perguntas de vocês, né, respondidas. E aí eu gostaria de saber de vocês quem mais precisa de mais tempo para estar respondendo, que até o momento só a Marina. Vou ver aqui, eu vou gostar de aula, para ver se estou certa. Ah, não. Marina, Beatriz e Raquel. Todas já responderam. E aí eu vou dar a devolutiva para vocês, tá bom? De tudo aí que vocês responderam. Vocês acharam difícil aí quem respondeu? Dália, você precisa de mais, né? Tá bom, eu vou guardar um minutinho.
Chegou aqui, viu, Karen? Já estou lendo suas respostas, depois eu vou dar o feedback lá. E a resposta de vocês coincide, né? Porque as perguntas são parecidas também. São perguntas que... Só para um minutinho que eu estou resolvendo uma questão pessoal aqui. São perguntas que requerem as mesmas respostas, né? E aí, todas são meio parecidas, né? E vou dar o feedback depois. E aí, vocês acharam difícil de responder? Pode botar aí no chat. Acho que com o vídeo, né? Com a explicação da aula, eu achei que facilitou bastante, assim, para vocês responderem. O que vocês acharam? Tá fácil? Achou um pouco difícil? Tranquilo, Mariana falou. Obrigada aí às pessoas que foram respondendo, tá? Alice, nós temos que resolver essa situação sua, para você ter acesso aí às informações, tá bom? Da sala aí. Pessoal, eu acredito que é isso, né? Eu acho que eu passei, de acordo com as respostas de vocês, eu acho que acabei passando o conteúdo de uma forma mais simplificada e de fácil compreensão para vocês, né? Que as respostas estão todas maravilhosas aí, todas bem respondidinhas. E vou precisar sair porque eu estou resolvendo as questões pessoais aqui. E precisa muito de mim, entendeu? E aí, semana que vem, a gente retorna aí com outro assunto, né? Também relacionado à Idade Moderna, sobre Roma, Atenas. Falaremos um pouco aí sobre essas questões aí da democracia, da cidadania, tá bom? Eu espero que vocês compreenderam bem, né? E ficaram fixados aí na mente de vocês, tá bom? Desejo a todos uma boa noite. Desculpe aí por estar saindo mais cedo, né? A aula terminou 8h30, já é 8h09 ainda. Mas aí eu já desejo uma boa noite para vocês, uma ótima semana. Vocês fiquem com Deus, tá bom? Um beijo e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, Karen, Lídia, Mariana. Obrigada aí pela participação, tá bom? Raquel, Mariana, só falo Mariana, é Marina. Boa noite aí a todos vocês, tá certo? Finalizar a aula aqui.